Essa palavra que será ministrada, irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Ela serve para estimular a sua mente a funcionar com os valores corretos de alguém que possa se tornar, ou que já seja, um líder de sucesso. Amém? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Olha só, é comprovado cientificamente que todo ser humano, a partir do seu cérebro, da sua mente, ele precisa ser estimulado. Ele precisa ser estimulado, isso é científico. Tem aqui algumas psicólogas, outras estudando psicologia, sabe que eu estou falando é verdade. A nossa mente precisa ser estimulada para que, através desse estímulo, você recebe uma energia, ou na verdade é formada uma energia cerebral em você, para que você possa suplantar ou vencer qualquer tipo de adversidade que possa surgir na sua frente. Por que tem pessoas que empacam financeiramente, não conseguem prosperar, não conseguem vencer? Porque ela tem uma mensagem errada na sua mente acerca de liderar, de como vencer. Então, na mente dela não tem estímulo algum. Ela nunca trabalhou sua mente para estímulo, através de estímulo, para desenvolver uma capacitação de vitória. Por exemplo, uma pessoa com problema no casamento. Se deixar, irmão, tem gente que casa 10 vezes. Porque ela não consegue treinar a sua mente, ela não provoca meios, estímulo na sua mente, para que ela possa desenvolver capacitações para superar aquelas adversidades no relacionamento. A mesma coisa na área financeira, espiritual, ministerial. Muitos líderes que chegam em casa, geralmente vão estar de alguma forma vendo a televisão ligada lá em casa, mas não é ligado na transmissão da antena, é ligado com um DVD, com a pregação, com a palavra, com o ensinamento, para que tanto a mim como para a Jaqueline, como para os meus filhos, receba o estímulo, para que através daquele estímulo cerebral, eu também posso, no mundo do espírito também, estar estimulado para vencer qualquer adversidade, irmãos. É comprovado também cientificamente, nós somos produto final do meio no qual vivemos. Se você tem estimulado a sua mente com novela, você vai ser igual a novela. É por isso que vê tanta traição hoje. Um tempo atrás eu vi como fosse um documentário, uma reportagem, que uma determinada cidade do interior no Brasil não pegava-se transmissão de televisão. E a cidade era pequena, mas as famílias tinham padrões éticos. De um marido e mulher viver até o final da vida, o índice de divórcio era coisa insignificante. Mas quando aquela cidade começou então a receber as transmissões de televisão, onde as pessoas começaram a se envolver com novela, com porcaria que passa na televisão, então começou então a observar-se que aumentava ali a quantidade de divórcios naquela cidade. Por quê? Porque foram estimuladas para isso. Fica grudado na televisão para você ver na onde você vai ser estimulado. Você vai ser estimulado para coisa errada. A mesma coisa você precisa estimular a sua mente no sentido de liderança, para que você se torne um líder de excelência, não um líder feito nas coxas, como se diz aí,
de maneira vulgar no meio da sociedade. O que é uma liderança feita nas coxas? É alguém que se tornou um líder por um acidente de percurso, por um equívoco, mas ele não vai a lugar nenhum com a liderança dele. Sabe por quê? Porque ele nunca se estimulou para liderar alguém. Ele nunca se permitiu. Eu estava vendo alguma coisa sobre isso, mas eu deixo que é aberto para você fazer a pesquisa que você quiser. Todos os grandes líderes no mundo, como um líder espiritual, que seja pastor, que seja qualquer líder espiritual que seja, todo grande executivo na forma de empresário, na forma de ser um homem de negócio, uma mulher de negócio, todo grande político, eles têm um histórico semelhante uns aos outros. Sabe qual que é? Que desde criança eles eram treinados para liderar. Se ia fazer uma competição na escola, aquela criança, ela se interessava a ser o líder de algum grupo. Na classe de aula era presidente da sala de aula. Se a família congregava numa igreja, a família estava envolvida em trabalhos na igreja. E nisso foi estimulando a liderança naquela pessoa. Isso é importante, sabe por quê? Pessoas que não se permitem ser treinadas. Por exemplo, irmão, você vai fazer edificação, compartilhamento da célula. Não, eu me travo, não sei o que lá e tal. Irmão, com todo respeito, a gente tem que respeitar a decisão de todo mundo. Se você não se permitir liderar um momento em uma célula, porque você nunca deseja ser um líder de sucesso. Você vai ser o futuro líder de célula. Não posso, eu travo, eu tenho medo, não sei o que lá. Você nunca, olha, com todo respeito. Então você está escolhendo o fracasso, porque só vence na vida quem lidera. Se você não teve a oportunidade quando você era criança de liderar um grupo na sua equipe de classe de aula da escola, ou de ser um presidente de sala, ou de liderar alguma coisa na igreja, você que está na fase adulta, já está casado, eu quero dizer para você: não rejeita as oportunidades de liderança, porque isso te treina. Você tem que condicionar o seu cérebro, amém? Estimular o seu cérebro para a liderança. Se você não estimula o seu cérebro, você não quer ir, você empaca. Não vou, não dou conta, não vai dar certo. Eu já vi gente, eu trabalhei 20 anos com farmácia, eu já vi muitas pessoas de 40, 50 anos que nunca casaram. Você sabe por quê? Sou muito curioso, mas eu fazia as perguntas já na desconfiança. Por quê? A pessoa com medo do casamento, com medo de assumir responsabilidade, com medo de assumir desafio, covarde. Não adianta reclamar da vida uma pessoa assim. Não adianta reclamar. Você sabe por quê? Porque o mundo só é daqueles que têm uma mente vencedora. Se você não programar sua mente aqui, é como se fosse um computador. Se você não fazer os downloads corretos, se você não alimentar esse HD aqui com boas informações, com bons estímulos, você não vai a lugar nenhum, meu irmão, minha irmã. E não adianta, é por isso que tem pessoas que muitas das vezes gostam de ir na igreja por desencargo de consciência, para ver se Deus tem a misericórdia dela. Entendeu? Porque ela não vai a lugar nenhum, sempre a mesma vidinha medíocre, Irmãos, ter problema, qualquer um de nós
corremos o risco de passar por problemas. E tem mais uma. E quando a gente está em Deus, mais problema a gente passa ainda. Porque se o cliente falar que não passa por problema, ó, pode ficar de barbinha de molho, tem alguma coisa errada com você. Mas quando você tem os estímulos corretos e aceita os estímulos da palavra, os estímulos através de atitudes, meu irmão, não tem um inferno que pode prevalecer contra você. Não tem problema financeiro, problema no casamento espiritual que pode prevalecer contra você. Sabe por quê? Porque você é um vitorioso, você tem uma mente vitoriosa, uma mente de sucesso, uma mente de conquista. Ai, não vou. Eu travo. Eu tenho medo. Irmãos, as nossas vidas é feita de decisões. Você entendeu? Na nossa igreja, nós temos vários líderes, exemplo, que um dia passou por essa situação. E eu louvo a Deus pela vida deles, a gente via que eles tinham dificuldade, mas eles aceitaram o desafio e tem sido uma bênção hoje, tem crescido como pessoa, tem melhorado como pessoa, é visível isso. Sabe por quê? Porque essa pessoa aceitou que ela viesse ser estimulada com coisas positivas, com coisas corretas, para que a partir daquele pequeno problema, ela pudesse estar capacitada para vencer os grandes problemas. Se eu perguntar assim, quem quer ser um grande empresário aqui? De movimentar 20 milhões por mês. Quem? Movimentar 20 milhões. Aí pensa comigo, como que Deus pode te dar essa capacitação se nem para ser líder de célula você tem coragem? Nem para fazer uma edificação da célula você tem coragem. Irmão, só se você se suicidar na primeira momento de luta e de batalha. Irmãos, quanto maior é a vitória, mais problema aumenta o nível dos problemas. Sabia disso? Certa vez eu vi o pastor Silas Malafaia dando um testemunho que o programa dele na televisão é o mais velho programa do Brasil. Começou de nível local e ele era de nível local, quer dizer, para transmissão de uma cidade. E ele fala que, olha, eu passava, gente, uma luta, gente, terrível. Tinha vezes que eu ficava quase em depressão. Cansei de vender meu carro para pagar o programa, porque não conseguia mantenedores para pagar o programa. Aí eu acabava pegando busão. Aí as pessoas falavam, você não é o cara da televisão que fala que Deus abençoa e tal, e você está aqui de busão? E ele tinha acabado de vender o carro dele para pagar o programa. Aí ele pegava, aí não conseguia dinheiro também, não tinha carro mais, não tinha dinheiro para pagar o seu programa local, de nível de cidade. Hoje aqui um programa provavelmente fica aí um todo de uns 10 mil reais, um programa na televisão de nível de cidade aproximadamente. Aí o cara tinha de maior dificuldade para pagar 10 mil reais por mês. Aí ele foi estimulando o seu cérebro, a sua mente, desenvolvendo sua mente para galgar coisas maiores. Aí ele foi para nível nacional. De nível nacional ele foi para nível internacional. E ele gasta aproximadamente aí, irmãos, muito dinheiro, milhões. Quem pediu o cabeção por causa de 10 mil reais antes, agora, Deus nos abençoou, a vitória é grande, o irmão venceu, olha, programação nível internacional. Mas aumentou os problemas. Agora não é mais 10 mil reais, agora pode ser 20 milhões, 30 milhões. Isso, programa de televisão é caríssimo. Agora é milhões. Como que você quer que Deus te coloque no muito, se no pouco você não tem sido fiel? Irmãos, agora nós vamos ler. Deus não treinou Davi para enfrentar o gigante. Deus não arrumou um gigante assim, Davi, você vai treinar com esse gigante aqui, porque lá na frente vai aparecer um gigante para você brigar com ele e receber a vitória. Você sabe qual foi o estímulo de liderança que Davi precisou acatar e ter ação, a atitude de assumir aquela liderança para que ele se tornasse rei de Israel?
Porque Davi, a Bíblia diz que ele foi um grande líder que abençoou Israel com recursos financeiros, que abençoou Israel como pastor, um grande pastor e rei e profeta de Deus. Mas você sabe como que ele começou o papel dele de liderança? Cuidando de ovelhinha, levando a ovelhinha. Não sei se você sabe que a ovelha não pode ir no rio tomar água sozinha, e geralmente ela não vai. Você sabe por quê? Porque a ovelha sabe, se ela cair dentro da água, ela está morta. Ela é cheia de lã, entra água pela lã e ela afunda e morre afogada. É preciso do pastor acompanhar. Então olha só, Davi levava as ovelhas para tomar água, Davi levava as ovelhas para comer um bom capim. Davi, imagine, ele cuidava das ovelhas, ele tinha que tirar, era época de chuva, não pode ficar aqui, vai levar para um lugar que tem um curral que está coberto. Aí vinha o leão, e muitas das vezes quando pegava a ovelha ou o urso, a Bíblia diz, agora vamos ler, que ele ia atrás. Tem gente que quer ser abençoado e quer que Deus manda a bênção dele lá na casa dele, sentadinho ou no sofá assistindo televisão. A Bíblia diz que Davi ia atrás do leão ou do urso e entrava em briga com eles até tirar a ovelha da boca dos seus predadores, das ovelhas que eram seus predadores. Ele brigava com os predadores das ovelhas até arrancar ela. Ele dava golpe, agora vamos ler isso aí, ele dava vários golpes, incansavelmente, não é uma vez, irmãos. A atitude não funciona só uma vez, nem duas, é incansavelmente. Você tem que estimular a sua mente, estimular o seu cérebro para funcionar. E se você estimula o seu cérebro, o seu espírito já está pronto já. Porque o seu espírito já nasceu de novo, mas a sua mente ainda carrega um monte de informação errada de liderança, de prosperidade, de vitória. E você precisa ter uma atitude. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz: tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Eu posso tudo. Tudo é possível que crê. Irmãos, eu quero ser um líder, eu quero ser um empresário, eu quero ser um executivo, um grande político. O que você está fazendo? Você está se permitindo ser treinado? Eu sempre falo, se tornar um líder de célula, se você na fase de criança não teve oportunidade de receber esses estímulos dentro da sua família, na escola ou na igreja que sua família congregava na época, hoje você tem a oportunidade, porque as nossas lideranças de célula todos são treinados. E quando a gente resolve problemas na célula, você está aprendendo a resolver, que são pequenos problemas, você está aprendendo e estimulando o seu cérebro para resolver os grandes problemas que ainda vão surgir na sua vida. E quando eles surgir, eles vão te promover. Deus treinou Davi, não foi lutando com o gigante, mas foi lutando com o leão, com o urso. Davi nunca tinha visto um gigante, mas a mente dele estava tão condicionada à vitória, que quando ele viu o gigante, ele não temeu na base não, ele não amarelou não, irmão. Sabe por quê? Porque a mente dele já tinha sido treinada para vencer. Ele não amarelou não. Não sei se vocês sabem que todo policial de elite, chamado de elite, ele recebe treinamento diferente de outros policiais, com muito rigor, com muito impacto emocional na vida deles, para que eles possam estimular o seu cérebro, as suas emoções, para que diante de um grande problema, de um grande conflito, ele tenha toda uma estrutura emocional para resolver aquilo sem perder o cabeção, sem desesperar. Vocês estão me entendendo, irmãos?
O que eu estou falando, não estou contando a história do Chapeuzinho Vermelho nem da Carunchinha, não. Eu estou falando de princípios de liderança que, se você praticar, você vai ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Não fique pensando que uma oração vai fazer isso, não, porque a oração não serve para isso, não. A oração, eu vou lá porque eu vou receber a oração, vou receber coragem. Eu posso orar por você. O seu espírito já está preparado, ele está preparado. Agora a sua alma, as suas emoções precisam ser estimuladas. Se você permitir que a sua alma seja estimulada com as coisas corretas, então, meu irmão, o seu corpo vai corresponder a ter a atitude e a força suficiente para lutar, porque o teu espírito já nasceu de novo, amém? Quando você aceita Jesus, é batizado nas águas, então você nasceu de novo. Você nasce de novo através do Espírito. Agora, você precisa de um tempo para que a sua alma, ela seja curada dos carrapichos da vida, que é ocasionado na sua alma, como medo, insegurança, complexo de inferioridade, e depressões, ansiedade, muitas outras coisas que está alojada na alma das pessoas. Se você fizer isso, então você vai vencer no casamento. Tem pessoas que é um problema com a esposa, eu já quero separar da mulher. Estou com um problema, eu já quero separar do homem. Teve um arranhamento com o irmão na célula, não vou mais nessa célula, vou procurar outra. Irmãos, covarde. Você nunca vai vencer na vida desse jeito. É necessário você estimular a sua mente, colocar informações positivas sobre questões de liderança. Tem problema? Glória a Deus por isso. Toda vez que eu vejo um problema eu fico feliz. Agora você é promovido. Aleluia. Eu vou ser promovido. Esse problema vai me promover. Ele surgiu para me promover. Agora, irmão, o problema está vindo lá de Cuiabá, já está chorando aqui, já está entregando os pontos aqui. Estou acabado, não tem jeito, estou lascado, não tem jeito. Meu irmão, aceita os desafios, e você vai crescer com eles, porque a sua mente será estimulada para vencer, para a vitória. A Bíblia diz que Deus tem um plano de paz para você e não de mal. É você que tem pensado mal de você mesmo, porque Deus está tendo fé em olhar para você e crer que alguma coisa boa vai sair de você. De você, de mim, de nós. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Cutuca teu irmão e diga assim: meu irmão, você está tão calado. O que está pegando? Sorria. Diga smile. Sorria. Vou ler com vocês 1 Samuel capítulo 17. E verso 26 diz assim: aleluia. É por isso que existem as igrejas dos charlatões, né? Que vende as bênçãos para as pessoas. Aí a pessoa não estimula o cérebro dela para vencer, para conquistar. Aí você olha o copinho da bênção, R$1.000. A pessoa: moço, eu não preciso fazer nada. Não, R$1.000, vou comprar esse negócio então. Irmãos, então vai ser enganado, vai ser destruído. Por quê? Você não vai vencer nada com um copinho de água não, viu? É igual aquela história. Eu quero passar no vestibular, mas não quer estudar, não quer fazer um cursinho, não quer ler um livro. Aí aparece lá, caneta da bênção, R$1.000. O quê? R$1.000? É caro ou não é? Fazer algum nordestino, né? Da rede. É caro ou não é? É caro, né? É caro. Mas ela é ungida. Aí a pessoa compra.
Só uma pessoa que não tem estímulo do cérebro para pagar uns R$ 1.000 numa caneta. Amém? Não tem nem estímulo nem para raciocinar. Aí vou comprar, vai perder os R$ 1.000 e vai reprovar ainda. Cutuca teu irmão, você entendeu, irmãos? Vai estudar. Fica aí comprando caneta da benção para você ver. Você vai reprovar, irmão. Vai estudar. Ore a Deus, mas estuda. Amém? Irmãos, você sabe qual que é a mensagem poderosa e maravilhosa? É aquela que você sai da igreja, amém, com raiva de você mesmo e do pregador que te apontou como instrumento de Deus. Esse é um culto poderoso, que você sai decepcionado com você mesmo e com vontade de jogar a Bíblia na cara do pregador. Esse culto você pode louvar a Deus e agradecer. Esse culto foi maravilhoso. Vamos lá. 1 Samuel 17, verso 26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O verso 28 diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Você vê ali vários conflitos, né? Davi teve. O verso 32 diz: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido. Olha só, o Davi, o pastor de ovelha, falando para uma grande autoridade de Israel, que era o rei. Ele diz: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você apenas é um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então, mas só que esse homem tinha um estímulo. Ele já era treinado a lutar com o urso e com o leão e com as adversidades da natureza. Aí no verso 34 a seguir diz assim: Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas. Ele conta a história para o rei, porque o rei tentou persuadir ele, dizendo que ele não ia dar conta. Mas ele estava tão treinado que ele teve uma resposta para o rei, e ele teve a condição de convencer que o rei estava enganado acerca dele. Olha só o que ele diz: Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Tá vendo? Eu vou atrás dele. Você tem que ir atrás, você tem que fazer o negócio acontecer. Ah, Deus falou que eu vou vencer. Ah, eu vou ficar aqui no cantinho. Mas o que você está fazendo, irmão? Estou aqui esperando. Deus falou que eu vou ser abençoado. Mas você vai ficar aí? Você é abençoado por Deus. Irmãos, Davi ia atrás. Eu vou resolver esse grogoxó, porque foi meu pai colocou aqui para cuidar das ovelhas. Ninguém vai tirar a ovelha de mim, coisa nenhuma. E eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, no plural, golpes, e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Quer dizer, e eu ajo até resolver o problema. Ele diz: eu dou golpes no animal até matá-lo. Significa, e eu tenho uma atitude até que se resolva a questão. Que no caso dele era tomar a ovelha da boca da fera, do animal, do predador. Significa que você tem que ter atitudes estimular o seu cérebro, e tem que começar com pequenas coisas.
para que quando aparecer um grande problema, você tenha estrutura emocional de dizer ou de pensar: um gigante, eu já matei muito urso, já matei muito leão, já matei muito lobo que correu atrás das ovelhas. Esse gigante, ele não tem medo, sabe por quê? Porque a mente dele foi estimulada, foi treinada para vencer, para suplantar qualquer adversidade que possa surgir na frente dessa pessoa. Se você não se permitir ser treinado com as pequenas coisas, meu irmão, não espere que você consiga grandes coisas, que Deus te coloque lá, ou que você vai por mérito próprio. Irmãos, mais um comentário para vocês entenderem. Todas as grandes empresas que os pais, tem empresários, megas empresários, que eles treinam seus filhos a liderar. Mas tem muitos homens de negócio que ele foi um grande líder, um grande homem de negócio, mas ele cometeu um pecado muito grande em não treinar seus filhos. Quando esse patriarca morre, a empresa é vendida, a família fica pobre de novo. Aqui na cidade tem vários exemplos. Vários exemplos aquele prédio era da família tal, não é mais. O patriarca morreu. Eu conheço gente que vende picolé na rua e o pai já foi milionário em Rondonópolis. Milionário. E um dos filhos vende picolé na rua. Você sabe por quê? Porque não treinou os filhos. Aqueles filhos não receberam o estímulo de liderança. E quando o cabeça morreu, despencou tudo. Tudo foi de água abaixo. Nem vou falar o nome. Eu podia falar, mas é transmitido ao vivo, e eu não estou autorizado a contar o nome de ninguém, amém? Então, irmãos, e eu vou atrás dele, dou-lhe golpes. Já li para vocês: teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu aí, esse incircunciso, quando Davi menciona esse incircunciso aí, sabe o que ele está querendo dizer? Porque aquele que não era circuncidado não era de Deus. É por isso que ele diz: esse filisteu incircunciso, quer dizer, esse cara que não tem Deus. Se eu conseguir enfrentar o leão e o urso e acabei, esse que não tem Deus, aí para mim é fichinha, não importa o tamanho do bicho. Vocês estão me entendendo, irmãos? Sim ou não? Ele diz: esse filisteu incircunciso será como um deles. Olha só, ele viu o gigante como qualquer um daqueles problemas que ele passou antes. Por que ele viu o problema do mesmo tamanho? Não era maior? Era, mas a mente dele foi estimulada para vencer. A mente dele foi estimulada para liderar, para resolver problema. Não foi para perder não, meu irmão. Você tem que estimular a sua mente. Por isso que a Bíblia lá em Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Quando você condiciona a sua mente, o seu cérebro, para ser ministrado com a palavra de Deus, então você tem uma mente vitoriosa, e por isso você vai ter uma vida vitoriosa. O tempo todo, irmãos, eu estou em casa, eu estou ouvindo uma pregação. Lá em casa tem a Bíblia de áudio, eu estou ouvindo. Eu estou trabalhando no computador aqui, ou estou ouvindo uma pregação, ou estou ouvindo a Bíblia em áudio. Eu não vou estimular minha mente com porcaria não. Eu vou treinar minha mente para ser uma mente vitoriosa, uma mente que tenha fé, que tenha atitude de vitória, de vencer. Agora fica lá, o cara fica mergulhado na novela, porque eu sei que tem homem noveleiro também. Aí fica aquela ciumeira com a mulher, porque foi estimulado lá a ver tanta gente sendo traído na novela. Aí ele fica, não pode uma sombra passar perto da mulher, que o senhor viu um cara piscando para você. Que cara? Era a sua sombra que passou. A mesma coisa e vice-versa. Pode acontecer com a mulher em questão do homem.
estão me entendendo, irmãos? Sim ou não? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará também desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Então Davi conseguiu convencer o rei que ele ia conseguir vencer aquela batalha. A batalha já era dele. Davi conseguiu convencer o rei que a batalha já era dele. No verso 50 diz assim: assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém? Lá nos próximos versículos você vai ver que ele derrubou o gigante com a pedrada, mas ele acabou de matar ele quando ele pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou falando uma coisa séria, irmãos. Estou contando aqui uma teoria. Isso é fato, contra fato não há argumento. Você sabia que no campo científico, para que venha comprovar que aquilo é aquilo mesmo, precisa ser comprovado através de fatos. E não é uma coisa, aconteceu com uma pessoa, não. Tem que ser comprovado por diversas situações, por diversas pessoas, com diversas culturas, para que de fato aquilo ali seja verdade. É por isso que se usa a expressão que contra fatos não há argumento. Amém? Então é assim que funciona. Quem está entendendo, diga amém. E os pontos que está no seu informativo aí, que a gente trabalha: veja fatos que acontecem conscientemente. Olha só, esses fatos podem acontecer de maneira consciente ou inconsciente, que pode inibi-lo a aceitar um desafio para liderar. Então isso pode acontecer de maneira consciente ou inconsciente. Fatos que eu extraí da leitura, do estudo desses versículos que eu trabalhei com você, porque Davi foi acometido desses fatos aqui, que eu vou trabalhar de maneira objetiva com vocês. Olha só, Davi, tem pessoas que de repente ele rejeita ser um líder, porque ele tem medo de enfrentar pessoas irritadas com ele. Não vou liderar, não vou ser um líder de célula, não vou, porque pode ser que alguém fique com raiva de mim, fique irritado comigo. Irmãos, você lembra que os irmãos de Davi ficou irritado com ele? O que você vai fazer aqui? Você deixou as ovelhas? Tem pessoas que ela pega isso, talvez de maneira consciente ou inconsciente, ela diz: não vou ser, porque eu tenho medo de alguém ficar irritado comigo. Meu irmão, minha irmã, é por isso que você precisa começar a ser treinado, porque se em uma célula você tem medo de alguém ficar irritado com você, ou numa conversa de 3, de 2, você tem medo de alguém ficar irritado com você, imagine. Então você não tem o direito de pensar em vencer na vida, porque se você vai trabalhar numa empresa, vai ter gente lá, um colega de trabalho, que vai irritar com você. O patrão, um chefe de setor pode irritar com você. Se você não tiver atitude, o entendimento no coração de enfrentar essa situação, então você não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, não vai conseguir se relacionar com ninguém, nem para casar vai servir. A mulher pode ficar brava comigo. Meu irmão, não é assim que funciona. Vamos, no nome de Jesus, amém? Ter a atitude correta. Vou enfrentar situações, não me importa se as pessoas vão me aprovar ou desaprovar, eu vou vencer em nome de Jesus, amém? Outro fato: o medo de ouvir que aquele não é o seu lugar. Foi isso que um dos irmãos de Davi fez. O que você veio fazer aqui? Cara, você não é guerreiro, você é pastor de ovelha. Você deveria estar cuidando das ovelhas. Alguém pode te acusar na sua liderança: esse aqui não é seu lugar, não. Irmão, não tenha medo disso. Que alguém te reprove, que alguém te acuse, que aquele lugar não é o seu.
você tem que fazer por merecer, em nome de Jesus, e você tem que conquistar o seu espaço. Quem entendeu, diga amém. Cutuca teu irmão, diga assim: você entendeu, meu irmão? Fique atento, irmão. Deus está falando com você. Diga: com você e comigo também. É assim que funciona. Você não pode ter medo. Outro fato: o medo de ser desqualificado por aquilo que você fez ou tem feito. O que o irmão de Davi fez? Mais uma vez lembrando: o que você está fazendo aqui? Você é pastor de ovelha. Aqui é só guerreiro, meu filho. Aqui é só guerreiro que está aqui. Você está fazendo o que aqui? Você não é guerreiro, você não foi treinado. Irmãos, alguém vai se levantar para tentar desqualificar. Aí eu vou sair chorando para casa, irmão. Ai, chegou. O que foi? Ai, eu tive problema lá para liderar minha célula, lá meu grupo. As pessoas dizem que eu não sei liderar ninguém. Irmão, enfrenta o problema. Enfrenta a situação. E você vai treinar sua mente para ser uma mente vitoriosa, uma mente de conquista. Você entendeu? Tem pessoas que ele mesmo desqualifica ele. Ele não se acha bonito. Quando eu comecei a namorar, cortejar a Jaqueline, eu fiz ela entender que ela tinha pegado o boi de estar namorando comigo, que ela estava namorando com o cara mais bonito de Rondonópolis. E eu convenci ela que ela acreditou e acredita até hoje. Só que depois ela aprendeu também a fazer a mesma coisa que eu faço. E volta mesmo, ela vira para mim: você pegou o boi de ter casado comigo, hein? Ela aprendeu, mas engraçado que quando nós casou, teve no primeiro ano assim, ela não era tão motivada. Ela perguntava assim: você me acha bonita? E aí eu fui começando a trabalhar com ela, né? E depois, hoje ela vira para mim: você pegou foi o boi de ter casado comigo. Meus meninos viram para o espelho e falaram assim: olha que gatão. Não, meus meninos, irmão, todo mundo, ninguém lá tem esse negócio assim: ah, eu sou feio, tenho orelha grande, tenho nariz grande, tenho cabelo assim. Todo mundo, irmão, é treinado para entender que não permita que ninguém desqualifique você. Você é mais do que vencedor, você é lindão de Deus, amém? Você é lindona de Deus. Não deixe que nada. Se alguém, as irmãs que muitas vezes tem aquele complexo, né? De ter um pneu aqui, amém? Do lado, e fica assim: você está me achando gorda, fulano? Para com isso, irmã. Coloca na sua cabeça: todo avião precisa de pneu para voar, irmã. Amém? Amém? Você fica sofrendo aí: esse pneu. Todo avião precisa de pneu para voar. Aleluia. Alguém falou para mim: você está meio barrigudo, parece que está querendo cair os cabelos. Ele falou assim: esses dias eu falei, eu não sei se foi para meus filhos ou para minha mulher. Eu falei assim: meu bem, é o seguinte, todo homem, quando ele começa a ficar rico, ele começa a ficar meio barrigudo e meio careca. E aí e depois que ele aumenta o estágio da sua riqueza, aí ele começa a emagrecer. Que vai no nutricionista, né? E come tudo regradinho. Eu estou no estágio de ficar rico. Estou ficando rico, mulher. Aleluia, amém? Então, irmãos, você utilizar das situações para que você possa ter uma mente de vitória, uma mente de conquista. Não é aquela: ai, que barrigudo, não sei o que lá, minha orelha, meu cabelo. Assim, eu acho ali, eu sou lindo. Já falei para vocês, né?
que um dia eu acordei e me achei tão gato, que eu fui bocejar, eu miei. Tudo muda conforme você vê, meu irmão. Amém? Aleluia. O Brad Pitt perto de mim, ele era um Brad coitado. Irmão, você tem que se valorizar, é assim que você tem que ver, amém? Aleluia. Você também pode ser acusado de presunçoso. Alguém pode acusar que você se acha melhor do que as outras para tentar desqualificar. Você sabia que também é uma forma de desqualificar as pessoas? É que você acha melhor de todo mundo aqui do grupo. Irmãos, você tem que entender. Não deixe que ninguém te desqualifique usando nenhum tipo de estratégia. Talvez desqualificando que você não serve para nada, é incapaz. Ou talvez que você se acha melhor, mas é forma também de desqualificação. Como aconteceu com Davi, está lá no texto, lá isso aí, ó, o que eu estou trabalhando com vocês. O irmão de Davi acusou ele de presunçoso. Você acha que é alguma coisa? Você é um pastor de ovelha e você acha que é alguma coisa? Mas ele não se permitiu. O medo de ouvir que você é mau, né? Que a sua liderança é mau, que você é ruim, também não. Olha só, irmãos, se você tem certeza do que você está fazendo, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Não permita que ninguém te acuse, nem te desqualifique usando nenhum tipo de argumento. Outro fato, o medo de ouvir que você não faz nada, é outra estratégia. O irmão também de Davi falou isso. O que você veio fazer aqui? Você só veio para ver a batalha, quer dizer, só veio aqui para olhar a gente sofrer. Não faz nada. Alguém pode saber fazer isso? Eu que trabalho aqui no setor da empresa, aí você é o chefe de setor ou o gerente, e um funcionário virar para você e dizer: você não faz nada, é eu que faço aqui. Ou na família: aqui é só eu que estou cuidando para o cachorro. Você não faz nada, aqui é só eu que limpo o chão. Aqui na cela sou eu que faço as coisas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Sim ou não? Então fique atento com isso, porque esses argumentos podem te ferir emocionalmente e te abater, para que você não tenha força suficiente para se levantar. O medo de ouvir que você não tem condições para enfrentar as grandes adversidades. Não me importa, meu irmão. Vocês têm que entender algo. Amém? Se você se permitir ser treinado a resolver pequenos problemas, você será habilitado para resolver os grandes problemas. E se você persistir, você lembra? Davi, ele ia atrás e lutava, e tinha atitude de lutar contra os animais que eram um predador das suas ovelhas. E ele, enquanto não resolvia o problema, ele não parava. Significa que quando aparecer problemas, você vai ter que ter atitude, e vai ter que ter atitude, e vai ter que ter atitude até que se resolva. É como a gente fala para o filho da gente: filho, não coloca o dedinho na tomada. Quantas vezes a gente tem que repetir isso? Enquanto não resolver, enquanto que se resolva o problema. Hoje eu não preciso falar para os meus meninos: não coloca o dedinho na tomada, porque eu falei tanto para eles, e eles foram crescendo, se desenvolvendo, então eles foram entendendo que não pode colocar o dedo na tomada. Ou alguém aqui deseja criar uma prova de qual é a sensação de colocar o dedo na tomada aqui. Tem alguém que quer criar esse testemunho aqui? Irmãos, ninguém é estúpido de criar um testemunho, amém? Amém? As coisas acontecem. As coisas acontecem por um equívoco, por um acidente, mas ninguém vai lá: olha, eu coloquei o dedo na tomada e Deus me livrou. Estou aqui, irmão, vou contar um testemunho. Ninguém vai criar um testemunho, amém? Por conta própria. Mas o que nós devemos fazer para que possamos ser líderes de excelência
e estimular os nossos cérebros para vencer, para a vitória, é você se permitir ser treinado através de um líder, né? Sobre você como pai espiritual. E nós temos aqui na igreja diversos, eu vou falar no contexto de igreja, nós temos aqui ser um líder de célula, um supervisor de célula, um líder de rede. Não corra do desafio. Se você correr do desafio hoje, você vai estar correndo da vitória que poderia ser para você no futuro. Se você for, voltando aqui no começo da mensagem, todo grande líder, ele foi estimulado desde criança, viu, irmãos? Não foi acidente de percurso não, viu? Porque aqueles que assumiam algum tipo de liderança por acidente de percurso, ele ficou pouco tempo lá. Pouco tempo, caiu. A casa dele caiu. Sabe por quê? Porque ele não foi treinado para ser líder. Se você deseja ser um grande homem, uma grande mulher, um grande pai, um grande empresário, um grande pastor, se você tem no coração ser um ministro de vida integral, ser um grande empresário, ser um grande executivo, um grande político, meu irmão, comece a estimular o seu cérebro agora. Então você vai ser um grande homem, uma grande mulher, em nome de Jesus. Amém? E você vai ter uma história. Eu cuidava das ovelhas. Eu me considero um bom vendedor. Mas você sabe na onde eu fui estimulado para vender? Eu era criança, na faixa aí de uns 5, 7 anos. Eu acompanhava a minha mãe para a feira. E criança, eu cresci vendendo as coisas para as pessoas na feira. Aí chegava lá um viajante que vendia as mercadorias para os meus pais e falava assim: olha, se você pegar e colocar um chapéu na cabeça e você falar essas frases assim, as pessoas vão chegar e vão comprar o seu produto. Até calcinha eu colocava na cabeça e ficava gritando: vamos chegar, a moça bonita não paga, mas também não leva, vamos aproveitando aqui. Dona Maria, traz o dinheiro e a vasilha, vamos chegando aqui, dona, mais uma peça para essa senhora, para aquela também. Você sabe, eu fui estimulado para ter um público diante de mim. Desde criança, eu não sabia, mas Deus sabia o que Ele tinha para mim. E eu nunca fugi da raia. Eu nunca fugi. E aí, quando eu encontro com o Senhor, então eu começo a entender que Deus tem um chamado para a minha vida. Poucos tempos de líder espiritual, eu recebi uma oportunidade de ministrar para doutores, PhD, acadêmicos de história, mestres, na faculdade de Rondonópolis. E eu não tinha o estudo que aquelas pessoas tinham ali, doutores, PhD, mestre. Eu não tinha o estudo, o conhecimento que aquelas pessoas tinham ali. Mas então o convite veio para mim. Você sabe o que eu fiz? Eu não vou não, eu não tenho doutorado, não tenho mestrado, não sou acadêmico de nada. Sabe o que eu fiz? Yes! Fui lá, ministrei uma palestra para aqueles doutores e depois teve um debate. E eu não me inibi, sabe por quê? Porque eu aprendi lá na feira a ter pessoas olhando para mim, me ouvindo. E eu fui treinado ali, eu me permiti ser treinado. É assim que funciona. Se você quer ser alguma coisa na vida, você precisa se permitir ser treinado, ser estimulado. E se você não teve essa oportunidade, e se você já é um líder e quer melhorar, quanto mais se você é treinado, melhor você fica, mais qualificado você fica. Amém? Quem entendeu, diga amém.
Aleluia. É assim que funciona. Eu vou usar um testemunho aqui do Marcos, que ele já me contou. Não sei se vai me autorizar a falar em público, mas se não autorizou, eu estou falando. Já foi. Ele falou assim: olha, eu tenho 2 faculdades. Eu tenho pós-graduação? 2 faculdades e pós-graduação. Você sabe que ele já falou, pelo menos umas 2 vezes eu já ouvi ele falar, que eu nunca aprendi tanto quanto de ter uma vida de célula, de ser discipulado e estar fazendo a escola de líder. Como eu tenho aprendido, já ouvi pelo menos 2 vezes ele falar isso. O cara tem 2 faculdades e tem pós-graduação. Sabe por quê? Porque ele está sendo treinado e está fazendo bem para ele, como para qualquer um que já foi discipulado. Está discipulando alguém? Não vou discipular ninguém. E se fazer uma pergunta que eu não sei responder? Simples, não responda. Simples. Você vai falar assim: eu vou anotar aqui, eu não sei, que ninguém é obrigado a saber de tudo. Você anota, vai fazer pesquisa, depois você responde. É simples. Amém? É simples, irmãos. Nós temos que sermos treinados, se permitir ser treinado. Se você se permitir, você vai crescer como pessoa, você vai crescer como ser, tanto para viver bem aqui na terra, como também em ser um cidadão dos céus. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.